Estou com prejuízo de R$ 9.632,70 em TOR 11, um prejuízo de menos 72,20%. E hoje eu quero compartilhar contigo o que eu fiz para que eu possa estar tranquilo em meio a essa situação. E desde já eu te pergunto, o que você faria se tivesse com um fundo imobiliário em sua carteira com um prejuízo de menos 72,20%? Deixa nos comentários que eu vou ler. Então, para que você entenda como chegou essa situação, eu vou te falar quem que é o TOR 11 e como que ele se comporta em seus investimentos. Então, o TOR 11 ele é um fundo híbrido de desenvolvimento imobiliário, ou seja, ele investe em cotas de outros fundos, resorts e loteamentos. E o TOR 11 ele tem um apetite maior ao risco. E como que se prova isso? Existem 3 camadas de risco ou prioridade de pagamento nos investimentos, que são chamadas as classes. Existem 3 classes, a sênior, a mezanino e a subordinada. E o que são essas classes? A classe sênior é a primeira classe que, em um possível não pagamento por parte do devedor, é a primeira pessoa que vai receber. Então, o devedor não teve como arcar com seu compromisso, dentre as 3, a sênior é a primeira que vai receber. A mezanino é a segunda e a subordinada é a terceira. E em contrapartida, o percentual de retorno, a sênior é o menor, a mezanino é o segundo e a subordinada é a terceira maior. É aí que entra o TORD. Por ele ter um apetite maior ao risco, ele, optando pela subordinada, ele corre o risco de não receber. Explicado isso, qual que é o perigo? Ele é um fundo de desenvolvimento imobiliário. Se acontecer do pagador não poder arcar com a sua dívida, ele é o primeiro a sofrer com isso. E foi justamente o que aconteceu em agosto de 2022, quando a taxa Selic chegou a 13,75%, os devedores não puderam arcar com seu compromisso, não puderam pagar as dívidas. E como o TORD tinha alguns investimentos nessa classe subordinada, ele acabou não recebendo, acabou não pagando dividendos. Ele até tentou pagar até o final do ano alguns dividendos, mas em março de 2023 zerou por completo, ficando sem pagar dividendo por quase 2 anos. Explicado quem que é o TORD, qual que é o seu perfil e como que chegou a essa situação dele zerar os seus dividendos por quase 2 anos, agora eu quero mostrar como que está alocado o TORD 11 na minha carteira de fundos imobiliários. Então, vou começar aqui pelo patrimônio total que eu tenho hoje na minha carteira, então é esse aqui. Esse site que eu uso é o site do Investidor 10. É um site bom de fazer uso dele, é simples. E aí, partindo aqui para baixo, vocês podem ver aqui que hoje eu tenho 6 empresas na minha carteira. E aí, baixando para os fundos, com o TORD 11, eu tenho 6 FIIs. Eu vou só baixar um pouco aqui para a tela aparecer. E aí, conforme vocês podem ver aqui, o percentual hoje na minha carteira, o TORD 11 está com 1,80, ou seja, é bem baixo. E eu acredito que com os próximos aportes, esse percentual aqui caia para menos de 1. Então, esse é o percentual hoje dele na minha carteira, 3.465 cotas. O prejuízo, conforme eu falei, é de menos 72,21%, e em reais é 9.632,70 centavos. Então, essa é a posição hoje de TORD 11 na minha carteira.
E a primeira coisa que eu fiz para que hoje eu possa estar tranquilo com a situação que eu estou passando foi sempre saber o que eu estava comprando. Desde o início eu sabia que ao comprar o Tord 11, ele tinha esses riscos embutidos. Então lá desde trás, desde março de 2021, quando eu comecei a investir e eu comecei a comprar as cotas do Tord 11, eu sabia de todos os seus riscos. Sabia que ele tinha um perfil mais arrojado, sabia que ele buscava ter maior retorno correndo esses riscos. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar é: saiba o que você está comprando. E isso eu sempre soube. E a segunda coisa que eu posso falar para vocês e que eu aprendi é a seguinte: só mande para a bolsa de valores o dinheiro que você não vai precisar. E é justamente assim que se comporta o meu psicológico. O dinheiro que eu tenho na bolsa, se eu perder ele, a vida segue do mesmo jeito. E eu posso falar isso com total certeza. Eu tenho o meu psicológico já pronto para isso, a cabeça feita de que eu só mando para lá o dinheiro que eu não irei precisar. E se eu precisar, é em últimos casos. Imagina só se eu, por exemplo, tivesse mandando para a bolsa o dinheiro para comprar uma casa futura. Eu fosse olhar agora, o Tord 11 está com menos 72%. Imagina como que ficaria a minha cabeça, qual seria a minha reação, sendo que eu iria precisar do dinheiro para comprar casa. Então, essa é a segunda coisa que eu aprendi, que é só mande para a bolsa o dinheiro que você não vai precisar. A terceira coisa que eu julgo importante também, que eu mostrei ali, é a diversificação. A minha carteira, querendo ou não, ela está bem diversificada. Eu tenho 6 fundos, o Tord 11 é o sexto, os outros 5 eu tenho 3 dele com cerca de 70%, os outros 2 com 20 e pouco, e eu considero diversificada em relação ao Tord, mas eu já adianto para vocês que eu vou fazer a compra de mais 1 ou 2 fundos para diversificar mais ainda. E então, imagina agora se a minha carteira não fosse diversificada da forma que é e fosse bem mais concentrada no Tord 11. O prejuízo seria bem maior, tanto financeiro quanto psicológico, para uma pessoa que não entende. Então, essas foram as 3 coisas que eu julgo que são importantes para que eu esteja tranquilo. Se amanhã eu acordar e eu perder todo o dinheiro que eu investi em Tord 11, a vida segue do mesmo jeito. Então, o vídeo de hoje seria isso. Espero ter melhorado um pouco mais em relação aos primeiros vídeos. Conforme a gente vai praticando e fazendo mais vídeo, eu vou melhorando. Então, o vídeo de hoje seria isso. Se inscreve no canal, deixa o like para que você possa estar me acompanhando nessa jornada aí em busca da minha independência financeira. Então, até mais.